confira o debate sobre a questão habitacional no projeto da cidade com o professor Nabil Bonduki. Eu queria saber, na sua experiência, na sua opinião, quais são os aspectos de um projeto urbano para essas áreas de assentamento precário que não promovam o aumento do custo de vida e possam gerar a gentrificação, porque ainda o arquiteto ainda não é um profissional que é totalmente acessível e em muitos casos que tentaram levar projetos de infraestrutura urbana para essas áreas, houve gentrificação. Então, eu queria saber a sua opinião. Tá. É bom que essa pergunta aparece em todos os debates. Olha, deixa eu te falar uma coisa. Eu acho que a maneira disso não acontecer é a gente ter um planejamento contínuo de urbanizações e qualificações de áreas de favela. Ou seja, se eu faço uma urbanização de favela num lugar só, que gera um diferencial muito grande em relação ao resto da cidade, né, ela vai tender a isso é inevitável. Você cria uma vantagem exclusiva, locacional, num único lugar, enquanto que o resto continua no mesmo padrão, a tendência ali é valorizar. Certo? Eu não usaria o termo, quer dizer, podemos até usar o termo de gentrificação, mas é que o termo gentrificação tem um outro sentido. Tá? Ali você vai gerar uma valorização, né, do valor dos imóveis, porque nas favelas se gera um mercado informal, né, e essa valorização vai acabar gerando uma atração para que o morador venda aquilo e vá para outro lugar. E aí também depende um pouco do projeto. Quer dizer, porque muitas vezes os projetos são altamente removem uma quantidade muito grande de população. Então, aí sim você já está expulsando a população daquele lugar, tirando-la de lá, e, obviamente, com isso você já está gerando uma substituição de padrão dos moradores. Então, os projetos, em primeiro lugar, os projetos devem ser o mais possível equilibrados, no sentido de fazer urbanização, mas manter a população, né? Isso é um desafio de projeto. E, em segundo lugar, as prefeituras, né, elas precisam ter uma ação que não é uma ação excessivamente concentrada em uma área só. Né? Porque senão nós vamos cair numa outra situação que às vezes causa uma certa perplexidade, que é o seguinte: eu não vou investir na favela porque se eu investir eu vou expulsar a população. Eu não vou melhorar as condições da favela porque isso não tem, né, não teria razão de ser. Tá certo? Isso não se justifica. Então, agora, é claro, se eu pegar uma favela e, como costuma dizer, gourmetizar, né, ou seja, transformar ela numa favela especial, né, e passar a divulgar essa favela como, né, que se fosse um projeto de outro padrão, que é só ali que tem, aí vai gerar esse processo. Agora, o que nós não temos é um processo contínuo de urbanizações. E também não temos um processo que tem que ser feito de, na hora que é necessário remover uma população para atender uma família, produzir habitação para aquela família que vai ser removida. Por exemplo, durante o governo Kassab foram feitas várias urbanizações, algumas urbanizações de favela lá em São Paulo, com bons projetos, boa qualidade de projetos, só que removeu 30 mil famílias. Hoje a prefeitura, e não se construiu 30 mil unidades habitacionais. Então essas 30 mil famílias hoje estão no Bolsa Aluguel, que é um programa que ele não deveria ser um programa definitivo, mas era um programa para que a pessoa ficasse num período curto esperando a unidade que for destinada a ela ficar pronta. Né? Mas o que acabou acontecendo foi que aquilo virou definitivo, né, ganhando R$400 por mês para alugar uma habitação em qualquer lugar. De repente a gente não consegue mais alugar com 400, e com isso se gera uma expulsão da população das áreas que foram urbanizadas. Agora, nós temos que encontrar um equilíbrio. Eu sempre digo o seguinte, que a maneira de evitar a gentrificação é reduzir as desigualdades na cidade.
Quer dizer, se eu urbanizar adequadamente, urbanizar no sentido amplo da palavra, a periferia da cidade, se eu transformar a periferia da cidade num lugar com infraestrutura, com emprego, com mobilidade, com espaço público, com centro cultural, tá certo? Eu vou reduzir enormemente a gentrificação do centro, porque eu não preciso mais ter o centro. A gentrificação existe quando existe um lugar que é muito bem urbanizado, né, com muita qualidade, e outro que é totalmente precário. Aí eu vou sempre... Inclusive o preço da terra. O preço da terra dos lugares mais qualificados vai ficar sempre muito mais alto. Aí tem toda uma discussão de teoria da terra, que eu não vou entrar aqui, mas que, a grosso modo, né, trabalha com a ideia de que eu tenho uma renda absoluta, que é decorrente da propriedade, e uma renda diferencial, né, onde, né, o diferencial é de acordo com a capacidade que cada lugar tem. E, claro, quando eu tenho um lugar com muita qualidade, esse lugar vai ficar muito caro perante os demais. Se eu urbanizar os demais, não é que todos vão ficar igualmente caros, eu vou reduzir o preço dos melhores, né? Porque não vou ter apenas um lugar bem qualificado. Boa noite, professor. Você nos mostrou e deixou claro que a participação municipal na provisão habitacional, saindo da lógica federal, que hoje o Minha Casa Minha Vida dispõe, seria um bom começo para vencermos a questão da habitação no Brasil. E, em especial, no que consiste a inserção urbana e a qualidade habitacional das habitações em si. Entretanto, a gente vê que essa possível iniciativa não vem sendo executada com massividade pelos governos municipais. E ficamos quase sempre reféns dos mandatos finitos e sem continuidade pelos sucessores, prefeitos, né? Como vencer essa lógica instituindo um processo mais contínuo dessa melhoria? Bom, obviamente, atuando junto ao poder municipal, né? Evitando, primeiro, construindo, vamos dizer assim, políticas de Estado, que são políticas de Estado, são políticas que não mudam com o governo. Em tese, o plano diretor, o plano de habitação, eles são planos de Estado, que não deveriam mudar de administração para administração. A sociedade precisa cobrar os governos em relação a isso. Primeiro, precisa participar do processo, precisa cobrar os governos e precisa ter governantes que... precisamos ter câmaras municipais, temos que ter vereadores, temos que ter conselhos, temos que ter participação, né? Por outro lado, eu acho que nós temos que tentar superar, e na área da habitação isso infelizmente acabou acontecendo, inclusive no governo do Lula, da Dilma, quando tinha uma intervenção importante, mas se reforçou uma centralização. Minha Casa Minha Vida representou uma centralização com os modelos da Caixa Econômica. A proposta original da Política Nacional de Habitação era diferente. Era os municípios se qualificarem, fazerem um plano local de habitação, certo? Alguns municípios fizeram, mas ficou na gaveta. Fazer um plano local, ter uma estrutura institucional bem montada para poder executar, certo? Implementar os instrumentos do Estatuto da Cidade para combater a especulação imobiliária e, tendo essa base institucional sólida, receber, através do Fundo Municipal de Habitação, transferência de recursos do governo federal para o governo municipal e executar a sua política, através de executar o seu plano. Certo? Ou seja, se naquele município se chega à conclusão que com o recurso X, né, vai se fazer saneamento básico, urbanização de favela e produção de unidade habitacional onde é necessário, e lote urbanizado em outro lugar, você compõe com um leque de soluções habitacionais uma equação para o município e recebe o recurso do governo federal. Agora, o modelo que veio foi o modelo de... o governo federal tem um modelo de projeto que passa pela Caixa, precisa aprovar na Caixa, e ele é um programa, quase um programa só, produção de unidade nova por empreiteira. E aí o município ou pega isso ou não pega nada. Certo? Então, você pega, por exemplo, não sei quanto se construiu aqui pelo Minha Casa Minha Vida aqui em Bauru. Não sei se alguns de vocês sabem, né? Mas em muitos municípios se construiu muito. Se você multiplicar o quanto custou essas unidades pelo valor, né, o valor unitário, ver o número de construções, a gente vê o total que foi colocado no município por esse programa. Certo? Se você pensar esse total de recursos fosse colocado na mão do município, para o município montar uma política
programas habitacionais, certamente se faria programas com maior efetividade do que foi feito com aqueles recursos que vieram meio que prontos. Agora, isso significa qualificação do município, significa ter política urbana, ter política habitacional, ter estrutura institucional, ter projetos e planos. E aí, então, se estrutura o município e se descentraliza essa lógica. Né? Por isso que eu digo por que Uma Casa Minha Vida foi uma oportunidade perdida? Porque, como houve muito recurso de subsídio, isso era possível fazer. Né? Era possível se fazer isso de uma maneira, vamos dizer assim, descentralizada. Claro que aí tem os medos, porque tem assim, tem a concepção equivocada de descentralizada, mas tem alguns medos, alguns deles são reais. Né? Eu já estive no governo federal, eu sei como é que é. O pessoal sempre acha que o município vai fazer porcaria com o dinheiro. Certo? Vai gastar errado, vai gastar mal, vai ter corrupção, vai ter... Então se criam tantos controles que aí o município já não pode fazer, não tem autonomia nenhuma para fazer. Né? Então é um pouco isso. Agora, claro que a sociedade tem um papel importante aí né, de poder também estar cobrando e participando do processo. Não pode deixar na mão do governo só. Eu queria fazer mais uma provocação. Ótimo. Eu queria saber, porque a gente está passando por um processo de uma parceria da Unesp com a prefeitura. E eu queria saber, durante todo o período que o senhor discutiu, onde é que estava a academia? Tipo, onde estava a universidade nesse papel? Porque a gente tem muitos projetos que a gente faz de habitação social, de vários alunos, eu já vi. E eu não sei até onde isso vai, onde é levado, onde tem o alcance da universidade, tanto pública quanto privada. E eu queria saber isso na gestão pública mesmo. Até onde que a gente consegue entrar, a gente estudante, claro que como movimento a gente consegue, mas de verdade, onde é que a gente está nisso? Obrigada. É uma ótima oportunidade para falar sobre isso. Bom, olha, primeira coisa, a universidade tem um papel importante de pesquisa. Não vamos minimizar esse papel, né, porque para a gente enfrentar esses desafios, precisamos também ter gente que esteja pesquisando, que esteja experimentando, trabalhando. Né? Eu comecei a trabalhar na Belas Artes, nós criamos o primeiro laboratório de habitação do Brasil, né? Em 81, 82. Né? Então, que é um trabalho de extensão, mas desde aquela época a gente falava, é um trabalho de extensão, mas também tem que ter um trabalho de pesquisa. Né? Por exemplo, esse trabalho de pesquisa, esse que geraram esses livros, que é um trabalho da universidade, ele é importante para fazer essa reflexão toda e para a gente poder estar atuando. Então, tem um trabalho de pesquisa importante. Outra coisa, tem pesquisa que é pesquisa mais teórica, mas nós temos pesquisas práticas. Eu coloquei aqui a questão do desafio, esse primeiro desafio aqui, qualidade e quantidade. Esse é um desafio que a universidade precisa ajudar a enfrentar, certo? Porque muitas vezes, quando a gente fala em qualidade, a gente fica um pouco, vamos dizer assim, a gente fica um pouco idealizando, né? Quer dizer, como é que nós vamos... Então, a gente faz um projetinho, fica 2 anos trabalhando num projeto, certo? Então, é claro, se eu ficar 2 anos trabalhando num projeto, eu não vou produzir quantidade. O custo dele vai ser muito alto. Então, eu tenho que também... A universidade tem um papel aí em pensar como é que nós podemos ter uma produção em série, uma produção em massa, ao mesmo tempo ter qualidade, ter diversidade. Isso é uma coisa de pesquisa de projeto, que se faz muito pouco. Né? Se faz muito pouco na nossa universidade, pesquisa em termos de projeto. E no tema da habitação isso é fundamental, associando o projeto arquitetônico com processos construtivos também. Porque o processo construtivo ele é fundamental, né, para essa produção habitacional. E envolvendo custo. Também é uma coisa que nós precisaríamos estar trabalhando então, com essas variáveis para poder enfrentar. Então, acho que tem um desafio bem na área de pesquisa. Agora, tem um desafio também na área de extensão. Né? Voltando aqui, o Laboratório de Habitação da Belas Artes, né, que eu
foi uma experiência muito rica para mim, né? Obviamente, eu tinha 25 anos, né? E tive a oportunidade como professor trabalhar com estudantes, no laboratório de habitação tinha estudante, professor, e a gente começou a trabalhar com movimentos de habitação, né? Daquela experiência se gerou vários filhotes, né? Seja na universidade, com outros escritórios piloto, aqui tem também o laboratório de habitação, então gerou também a experiência da autogestão. Nós trouxemos a discussão da autogestão para o Brasil, fomos no Uruguai e trouxemos, começamos a trabalhar com grupos. Então a universidade tem muito esse papel, pode ter muito esse papel de criação de inovações, né? Porque ela pode estar fazendo extensão, mas eu não acho que a universidade vai substituir um escritório de arquitetura ou um escritório de assessoria técnica, certo? Ela tem que estar trabalhando na ponta de lança. Então ela faz extensão, mas ela faz extensão como experiência, né, inovadora, né, que é testada na prática, ao mesmo tempo ela tá lá na prática. E o poder público precisa, de alguma maneira, perceber esse papel da universidade, porque a universidade também precisa ter condições para fazer esse trabalho, né? Então, eu acho que essa é uma função importante da universidade, construir esses canais com o poder público para poder fazer uma intervenção qualificada e inovadora, que depois possa se massificar. E acho que não é papel da universidade substituir, porque isso às vezes aparece, né? Tem muito aluno, então os alunos vão substituir o papel do profissional, né? Agora, nós temos aí, mas isso não quer dizer que não possa se combinar, quer dizer, você ter também nosso ensino é muito teórico e nosso ensino é muito pouco prático, nosso ensino de arquitetura. Então, muitas vezes as pessoas se formam arquiteto e não sabem como faz um traço de um concreto, né? Ou não sabe como, né? Quer dizer, eu acho que tem alguns elementos, e eu estou falando isso porque para trabalhar com habitação, nós temos que estar muito no canteiro. Né? Para trabalhar com urbanização de favela, nós não vamos fazer urbanização de favela só no projeto. O projeto de urbanização de favela é muito no canteiro. E precisa conhecer, precisa saber como fazer, como funciona, precisa conhecer a infraestrutura, também é outra falha em geral das escolas de arquitetura. Trabalham muito pouco com a infraestrutura, com saneamento, com sistemas de infraestrutura elétrica, de cabeamento, né? Eu sei que tudo isso faz com que o curso de arquitetura tenha que ter uma amplitude muito grande, né, para poder cuidar da cidade, né, dos projetos de grandes estruturas, dos projetos de habitação, né? Isso cria né, mas eu acho que o modelo que nós tínhamos na Belas Artes era um modelo interessante. Eu sempre repito isso, mas parece que nunca se encaixa nas escolas, né? Nós tínhamos um sistema que você tinha meio período, que era um curso com currículo tradicional, e outro meio período eram os laboratórios, né? Que faziam uma experiência que não era só prática, era prática e também era de formação, porque tinha no laboratório estudante e aluno. Isso permitia, só que não era para todos na época, nós devemos pensar isso para todos, porque a Belas Artes tinha muito aluno. Então tinha uma porcentagem, que eram uns 20% dos alunos da escola, que tinha uma bolsa de monitoria, que na verdade era uma bolsa que pagava a escola, então ele não acabava não pagando nada, e o segundo período, o período da tarde, ele trabalhava no laboratório, e no laboratório ele tinha uma formação mais específica. Então, se você tiver laboratório de várias naturezas dentro do trabalho do arquiteto, você vai ter um arquiteto um pouco mais generalista na sua formação geral e mais especializado na área específica que ele quer se aprofundar. E com isso ele vai poder, então, também, esse arquiteto, estar trabalhando em projetos junto com o poder público, né? Que pode, de alguma maneira, não só abrir campos de trabalho, porque isso é fundamental, como, eventualmente, também poder remunerar as universidades com esse trabalho e, com isso, através de convênio. Não sei como é que vocês estão pensando no convênio aqui, né, que você falou com a prefeitura, mas né, eu acho que isso poderia gerar uma mudança estrutural no ensino, né, pensando dessa maneira. O que eu perguntaria é assim, existe uma dificuldade muito grande em debater esse assunto a respeito de planejamento urbano com a população, pela
justamente pela dificuldade do próprio tema e principalmente quando entra nas questões principais, né? Então, se falar em não expansão urbana, na aplicação dos instrumentos do Estatuto, né? O que a gente percebe é que muitos planos são feitos, Bauru foi feito plano diretor, um plano diretor participativo, que ficou 2 anos para ser aprovado na Câmara, o que já acaba distanciando, e até aquela mobilização que acontece no primeiro momento acaba sendo desarticulada, né, e até mesmo dá um desgaste para a população, né, que num primeiro momento vem para esse processo difícil, vem, participa, e que acaba se perdendo. Ele foi aprovado em 2008, e o que a gente vê como resultado é uma aplicação insignificante, praticamente, de tudo, né? Então, este ano que começa a se aplicar o IPTU progressivo, depois de tanto tempo, estudo de impacto agora que está sendo realizado, com uma lógica e uma ótica muito estranha, né? Porque o que a gente tem visto é que, em várias regiões onde já está bastante urbanizada, com todas as condições, é lá que continua se aplicando o investimento privado também, né? Então, assim, de uma forma bem efetiva. Então, o que eu perguntaria assim, esse processo não deveria ser muito mais educacional desde o princípio escolar da criança, no entendimento muito maior do que é a cidade, de como é esse funcionamento e na questão do pertencimento, porque o que a gente vê é que o que é público não tem valor. Então, assim, eu acho que o maior problema está na falta de conhecimento da própria população. Porque se ela esperar do poder público que ele faça as coisas, ele vai fazer, sim, ele vai fazer um processo participativo, até porque ele é obrigado hoje, né? Porque também alguns segmentos aí vai procurar o Ministério Público, enfim, ele vai fazer. Mas o que a gente sente é que falta muito mais conhecimento por parte da população de participar de uma forma realmente cidadã, de uma forma realmente efetiva nesse processo. Bom, esse problema é clássico, né? Quer dizer, planos diretores que não são implementados. O que eu teria para dizer? Em primeiro lugar, assim, você falou dos 2 anos na Câmara, né? Eu tive, nos meus 2 mandatos, a experiência de fazer a relatoria do plano diretor. E nós buscamos 2 coisas, nos 2 casos, inclusive. O Executivo fez um trabalho relativamente rápido, porque a gente sabe que o processo de debate na Câmara é um processo complexo. E, nas 2 vezes, eu, como relator, atuei muito no sentido de conseguir fazer um fechamento de um texto que incorporasse a participação popular num prazo que não se estendesse tanto. De modo que, por exemplo, no plano agora de 2014, o debate na Câmara ele foi muito mais amplo do que o debate anterior no Executivo. Então, não houve tanto distanciamento entre a aprovação do projeto e a ida do projeto, o debate na Câmara e a sua aprovação, apesar de ter ficado 9 meses na Câmara. Mas esses 9 meses foram de trabalho e de discussão permanentes. Então, eu acho que tem um papel da Câmara importante, porque a Câmara ela tem uma presença na sociedade que é mais diversificada do que o Executivo. Tem forças políticas de todas as forças políticas. E um plano diretor, para se consolidar, ele precisa ser incorporado pela cidade e pelas suas forças políticas. Por isso que tem que ter processo participativo, inclusive, né? Então, a qualidade do processo participativo vai determinar muito do quanto que a cidade vai defender o projeto depois. Segunda coisa, o plano diretor precisa ser o mais autoaplicável possível. Ou seja, eu não posso ter um plano diretor que seja uma carta de intenções que depois precisa fazer outros processos para aprovar tudo. Aprovar leis específicas, aprovar... Então, essa é uma das questões que
para que ele possa ser efetivo. E ele precisa ser um plano que consiga dialogar com a cidade real, né? Porque senão ele vai criar uma cidade ideal e que não consegue dialogar com o cotidiano. Agora, a cidade tem inércias que são muito fortes. Você falou da questão da localização das áreas mais no mercado imobiliário, etc. Quer dizer, romper essas inércias é um processo que não é rápido. Eu mostrei aqui, né, o processo de formação em São Paulo mais segregado, né? As classes de renda média indo para um lado, os populares para o outro. Isso não quer dizer que isso tenha acontecido assim, isso não levou 15 anos, levou 50 anos. Eu lembro, eu não sou tão velho assim, sou um pouco velho, mas não sou tanto. Eu lembro de ter cortiço na rua, na Alameda Santos, do lado da Avenida Paulista, certo? Quer dizer, ou seja, a segregação ela é um processo que foi se implantando, a separação, mas leva tempo para isso. E a reversão disso também é um processo. Quando eu falei assim, eu preciso criar, respondendo a primeira pergunta, né, da gentrificação, né, dela lá, nós precisamos, a periferia tem que virar centro. Quer dizer, virar centro no sentido de que eu tenho que ter, no que hoje é chamado periferia, eu tenho que ter todos os serviços, eu tenho que ter emprego, eu tenho que ter qualidade, eu tenho que ter centro cultural. E eu acredito que a gente pode chegar nisso, certo? Mas não vai chegar daqui a 2, 3 anos, nem 10 anos. Talvez daqui a 30 anos, certo? A gente possa tratar a cidade de Tiradentes como uma cidade, né? Ela começou como um conjunto habitacional, mas hoje ela já tem um hospital, ela tem um centro cultural grande, ela tem lá planejado um shopping center, tem planejado o monotrilho que vai chegar lá, que é uma espécie de metrô, tá certo? Quer dizer, então nós temos que olhar as nossas cidades com o tempo da cidade, porque as cidades são projetos de longa maturação. Eles não são projetos que... Às vezes a gente olha a cidade e acha que ela já era assim sempre. Ela não é assim, ela tem transformação. Por isso que o estudo da história é importante. Então, eu acho assim, a ideia, por exemplo, do Plano Diretor de São Paulo, né, de ter a estruturação da centralidade ser pelo sistema de transporte coletivo de massa, né, que o Fernando teve aqui e apresentou para vocês, que ao longo de uma linha de trem, uma linha de metrô, que começa no centro e vai até a periferia. Ou seja, eu estou rompendo com a ideia de que o centro é tudo, a estrutura radioconcêntrica, e que a periferia não vai ter nada. Em tese, temos que trabalhar, desde que haja continuidade, aí é uma questão fundamental, né? Claro que se mudarem essas diretrizes básicas de plano diretor, diretrizes não, a legislação de uso do solo, aí e há pressões nesse sentido. O mercado imobiliário já está atuando, porque ele não quer seguir a linha do metrô, ele quer continuar construindo o que sempre construiu, né? Eliminando as restrições de gabarito, de coeficiente, de outorga, que foram criadas nas áreas que são os miolos de bairro, porque ele quer continuar. Então tem forças políticas atuantes, e aí vai depender muito da sociedade conseguir se convencer que isso vai ser melhor. Aí eu concordo com você, nós temos que formar gente. As pessoas não estão formadas, precisam estar... Tem assuntos que são muito complexos, né, em plano diretor, mas eu acho que uma formação básica em urbanismo, meio ambiente, urbanismo, né, esses elementos básicos. Agora, para isso, é uma outra... A gente acabou de falar aqui de mudança de ensino de arquitetura. Nós vamos mudar nossas escolas. As nossas escolas são do século passado, para não dizer que são do retrasado. Certo? Ou seja, nós vamos ter as escolas que dialoguem com o seu meio, que não seja uma escola que só passa informação, mas que cria a condição para o estudante pensar e atuar, né? Até porque a informação hoje não precisa, quer dizer, não mexe entra no Google, já consegue as informações todas. Certo? A questão é como você processa as informações para gerar uma análise. Né? Essa é a dificuldade e para isso o aluno precisa aprender a pensar, precisa aprender e para ele poder, inclusive, poder intervir, poder entender os nexos do cotidiano dele com as questões mais estruturais, o que significa,
Senão ele não vai, né, ele não está ligado nisso e não vai saber. Né? Não é um processo simples, não. Mas eu acho que eu sou otimista em relação à nossa capacidade de poder intervir e transformar.